Olá, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Para quem não me conhece, eu sou José Marcos, pastor evangélico. Eu quero falar sobre um assunto muito importante. Mas antes, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versículo 25, que diz o seguinte na epígrafe: Jesus ensina sobre o preço de ser um discípulo. Vamos ler? Ora, ia com ele uma grande multidão e, voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É preciso entender que Jesus estava mostrando sobre a responsabilidade de segui-lo. E ele é enfático quando registra que é preciso aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs para segui-lo. Aborrecer a família significa ser antipático, significa ser inimigos. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que é preciso honrar pai e mãe para que os dias sejam prolongados na face da terra. Mas aborrecer é uma figura para mostrar que você não pode deixar de ser discípulo de Jesus por causa da sua família, por causa de impedimento. Aborrecer é no sentido de que quando o discípulo renuncia, muda o comportamento, obviamente aborrece muitas pessoas, pois a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é preciso se abster da prostituição, adultério, promiscuidade, idolatria, feitiçaria, ira, contenda, murmuração e outras coisas que atrapalham o discípulo de Jesus. E é interessante que Jesus usa a cruz como ilustração, porque o criminoso era obrigado a carregar a cruz nas costas, como submissão a Roma. Jesus usa essa ilustração para mostrar que o discípulo é submisso à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada e, obviamente, às autoridades eclesiásticas. O discípulo, o obreiro, é submisso à palavra de Deus e às autoridades eclesiásticas constituintes. Que as autoridades foram constituídas por Deus. E a Bíblia diz que deve honrar os pastores, porque ele cuida, ele vela da alma. Então, meus irmãos, doe quem doer. O discípulo precisa ser diferente, ele precisa levar a cruz e ir após Jesus. Ok? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim,
não pode ser meu discípulo, vier após mim. Por quê? Porque o criminoso carregava a cruz na frente e os soldados iam atrás, certo? Por isso que Jesus disse: estou observando o comportamento de vocês. E na verdade, o discípulo precisa se submeter à autoridade da palavra de Deus, através da Bíblia e das orientações da liderança. O discípulo que é autossuficiente, que é hipersensível, que não quer sujeitar às autoridades, obviamente, não é discípulo de Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus disse: não pode ser o meu discípulo quem não aborrecer, quem não se abster, quem não abrir mão. Abrir mão é fácil, irmãos? Se abster da idolatria, da feitiçaria, da pornografia, do adultério, das comidas sacrificadas a ídolos, é fácil? De jeito nenhum. Mas é preciso, porque a Bíblia diz: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Buscar a paz não significa que você tem que concordar com coisas erradas, que você tem que ser uma pessoa que tanto faz. O importante é você ser tranquilo com as pessoas, mesmo se elas estiverem errado. Então, para promover a paz, deixe o pecador no pecado, na bebedice, nos vícios, porque se eu falar, vai causar guerra. Não é isso. Não é isso que a Bíblia diz. Muito pelo contrário. O apóstolo João diz que devemos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento e não assimilar a cultura do mal. Infelizmente, muitos obreiros, muitos líderes estão se acovardando e assimilando coisas erradas por causa da multidão, com medo de perder status, dinheiro, fama, como se fôssemos morar eternamente na terra. Os irmãos estão observando a calamidade do Rio Grande do Sul. Não estou dizendo que é a mão de Deus, mas é uma oportunidade para aprendermos sobre humildade, porque nada trouxemos para este mundo e não levaremos nada, a não ser a nossa vida espiritual. Se estivermos bem com Deus, encontraremos com Cristo. Mas se morrermos nas práticas pecaminosas, iremos para o inferno. Então a melhor coisa
que devemos zelar é da nossa alma. O discípulo deve zelar da alma, deve zelar do corpo, pois é templo do Espírito Santo de Deus. Devemos preocuparmos com a nossa conduta, que a nossa conduta seja ilibada diante da sociedade. O discípulo não deve promover escândalo, porque Jesus disse que é melhor amarrar uma corda e uma pedra no pescoço e se lançar no mar do que o nosso corpo ir para o inferno. Quem causa escândalo, quem promove escândalo na obra de Deus, quem promove motim, facção, rebelião, quem entra na onda de murmurador, está caminhando para a perdição, porque quem disse foi Jesus. É melhor perder um dos membros do que o corpo ser lançado no inferno. Jesus disse: ai daqueles que contribuem com o escândalo. Hoje, qualquer coisa que a liderança eclesiástica comete, mesmo as pessoas que não frequentam a instituição religiosa, usam a rede social, mídias sociais, para denegrirem o Evangelho. Pessoas que não dão contribuição de nada, pessoas que não entregam dízimos, ofertas, pessoas que não oram. E o pior, muitas pessoas que se dizem discípulos estão acompanhando essas pessoas. A Bíblia diz que quando Moisés cansou, os dois ajudantes seguraram os braços de Moisés para que o povo ganhasse a guerra. Então isso significa que o líder cansa e precisamos de auxiliares e não de obreiros que promovem escândalos na obra de Deus, porque serão penalizados. Muitos obreiros, ao invés de segurarem os braços do pastor, eles passam a rasteira por causa de inveja, ciúme, vaidade, e eles pensam que estão tocando no pastor, quando na verdade está tocando em Deus, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Você não é obrigado ou obrigada a frequentar religião nenhuma. Mas uma vez que você aceita o regimento interno, o estatuto social de uma igreja, você deve obedecer, porque o pastor é como o anjo da igreja. E se ele cometer erros, Deus cobra dele também. Assim como cobrou de Saul. Mas Davi não tocou em Saul porque considerava Saul como ungido de Deus. Na hora certa, Deus cobrou de Saul. Mas os membros não estão autorizados por Deus a sair por aí
falando do pastor. Porque de repente pode ser calúnia, difamação e injúria. Além de ser crime, é pecado contra Deus. É pecado. Então, Deus destrói pessoas murmuradoras e contendeiras. Assim como Ele não permitiu que a primeira geração entrasse em Canaã, muito pelo contrário, ficassem rodando em Cádiz Barneia. Assim são muitas pessoas, muitos líderes, muitos discípulos morrerão em Cádiz Barneia por causa de rebelião, por causa de murmuração. Murmurar é falar indevidamente. Às vezes as pessoas pensam que estão certas, pensam que chegou a hora do líder sair de cena, que elas têm mais capacidade neurológica, linguística, capacidade bíblica, teológica do que o líder. Não façam isso, porque você pode ser um exímio orador, você pode ser PhD, cientista, você pode ter muito dinheiro, mas se Deus colocou o irmão João, mesmo ele tendo pouco estudo, não façam armação para tirar o líder sem a vontade permissiva de Deus. Deixa Deus encerrar o ministério do pastor, porque tudo na vida tem início, meio e fim. Quando chega no final do pastor, do ministério do pastor, naquele local, Deus tira o pastor. Agora, querer dar uma força para Deus não é atitude de discípulo de Jesus. Entendeu, meus irmãos? Pense nisso antes de promoverem contenda, desconstruírem aquilo que é construído ao longo do tempo, desconstruírem as bases que foram construídas ao longo do tempo por plantadores de igrejas, homens e mulheres que pagaram preço pelas madrugadas, andaram a pé, de bicicleta, sentiram frios, sentiram fome e sede, e hoje tem uma base. Não façam isso. Ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum, mas se você for sair, saia em paz, pedindo oração do pastor e não falando mal dele, porque isso não é atitude de discípulo. Que Deus continue abençoando a sua